Bíblias no livro de Daniel. Aproveitando que eu falei Daniel, lembrei do anúncio que o Daniel passou. Só uma observação para os irmãos, um reforço na verdade, né? É que esses R$80 é por casal, tá? Então 40 cada um, mais um incentivo para vocês participarem, certo? Nós vamos ler então Daniel, o capítulo 6. É uma história bastante conhecida, mas nós pretendemos ler o capítulo todo, um capítulo pequeno, e conta uma bela história acerca desse servo de Deus chamado Daniel. Vamos ler então Daniel capítulo 6, desde o verso 1. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores, concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito, que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Tendo o rei ouvido essas coisas, ficou muito penalizado, e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até ao pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo,
Dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Como disse, essa é uma história, creio que conhecida de todos, se não da maioria. Uma história bela que mostra, digamos, coisas grandes acontecendo, né? Um servo de Deus injustamente, um complô de homens tramando contra ele, um servo de Deus sendo injustamente lançado numa condenação de morte, né? A ser lançado na cova dos leões. Não era um tempinho de prisão, né? Não era uma solitária, era uma sentença de morte, morte cruel. No entanto, Deus milagrosamente salva o seu servo, poupa-lhe a vida e glorifica o seu próprio nome, o nome de Deus, em todo o reino de Dario, quando Dario comunica a todos os que estão sob a sua autoridade, de que o Deus de Daniel é o Deus que salva, é o Deus que guarda, é o Deus que livra, é o Deus que salvou o seu servo da boca dos leões. Então, no final da história, o nome do Senhor foi glorificado. Nós sabemos, e eu creio que os irmãos, assim como eu, quando leio este capítulo, nós ficamos pasmados, nós ficamos maravilhados com algumas características de Daniel, que são muito fortes. Por exemplo, a capacidade que Deus deu para esse homem. O rei resolveu estabelecer 120 sátrapas, né? Eu prefiro a palavra prefeito, né? Porque sátrapas é difícil para eu falar, inclusive. Mas ele estabeleceu algumas autoridades, né? 120 autoridades para estarem ajudando no governo do seu reino, e sobre eles 3 presidentes. Um deles era Daniel. Então, só isso já mostra uma grande capacidade da parte de Daniel de poder estar, né, entre esses 3, que presidiam sobre 120 autoridades do povo, e estavam apenas abaixo do rei. No entanto, a palavra diz que Daniel sobressaiu do meio desses 3, e o rei pensava em colocá-lo como uma autoridade singular sobre os demais presidentes e, por consequência, sobre os demais prefeitos. Então, Daniel era um homem de grande capacidade. O rei estava por estabelecê-lo como autoridade sobre todo o seu domínio, exceto estando Daniel apenas abaixo do próprio rei. Nós vemos algumas outras características de Daniel, por exemplo, a sua integridade, né? Quando diz aqui que os demais prefeitos, os demais presidentes começaram a tramar contra Daniel, procurando alguma coisa para acusá-lo em algum assunto do reino, que era o seu trabalho, eles não encontraram nada. Um reino imenso, grandioso, certamente com muitos problemas, com muita corrupção. Basta ver a atitude dos demais presidentes e prefeitos, né, tramando contra um deles.
Então, um reino cheio de problemas, mas Daniel foi achado íntegro no seu proceder, no seu trabalho, em tudo que ele fazia. Não conseguiram achar nada de que acusá-lo. Então, era um homem capaz, mas era um homem também íntegro, né? Honesto. E nós ficamos também maravilhados com a calma, né? A paz de Daniel, ou a atitude corajosa de Daniel, que quando soube que o rei havia caído, né, na lábia dos demais presidentes, na mentira dos demais presidentes e prefeitos, que disseram: olha, rei, todos os presidentes, né, todos os sátrapas, todos os governadores estão de acordo que... Ora, não era verdade isso. Daniel não estava de acordo com essa lei sem pé nem cabeça, com essa lei que não fazia sentido nenhum, de que um homem não poderia pedir nada a nenhum Deus, nem outro homem, a não ser para o rei durante o espaço de 30 dias. Qual é a utilidade dessa lei, né? Qual o motivo dessa lei? Não tinha nem pé nem cabeça. Era apenas um meio de buscar uma armadilha para Daniel. Mas o rei caiu nessa conversa. E Daniel, quando soube disso, ele foi para o seu quarto, né? O versículo 10 que nós lemos, quando ele soube que estava assinado esse decreto, ele entrou na sua casa, foi lá no seu quarto, de janelas abertas, voltado para Jerusalém, e lá 3 vezes por dia orava a Deus, não como uma provocação para aqueles que haviam estimulado essa lei, mas orava a Deus como costumava fazer. Então era um homem de hábitos extremamente saudáveis, corretos, e alguém de uma coragem tremenda. Saber que o rei havia firmado um decreto que não podia ser mudado, e mesmo assim ele foi lá e fez contrário ao decreto, mas de acordo com a vontade de Deus. Enfim, há muitas coisas que nós podemos ver nesse texto e no próprio livro de Daniel, na sua atitude em todas as histórias que conhecemos, que são maravilhosas, mas eu gostaria de destacar hoje uma atitude de Daniel, que nós encontramos no versículo 22, quando Daniel é salvo da boca dos leões, né, o rei penalizado, triste, porque ele não queria lançar Daniel na cova dos leões, né, ele gostava de Daniel, mas não podia mudar o seu próprio decreto, ele vai lá e pergunta, né, se Daniel estava ali, se por acaso Deus o havia salvado. Versículo 21 também. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. O que nós encontramos nesses 2 versículos? Daniel havia sido alvo de uma trama e lançado injustamente na cova dos leões. Como ele mesmo disse, ele não havia feito mal nenhum contra o rei. Ele havia desobedecido um decreto que era contrário à vontade de Deus, e só por isso ele o desobedeceu. E o rei gostava de Daniel, não queria ter feito aquilo, ficou triste, ficou penalizado. Mas Daniel, mesmo muito injustiçado, ele, respondendo ao rei, diz: ó rei, vive eternamente. Nós encontramos da parte de Daniel um respeito para com aquele rei. O mesmo rei que havia ordenado que ele fosse lançado na cova dos leões. E depois, ao dizer que Deus enviou o seu anjo, fechou a boca do leão e que nenhum mal lhe havia acontecido, ele disse o motivo: porque foi achada em mim inocência diante dele, diante de Deus. Daniel não havia pecado contra Deus. Mas também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E o que eu gostaria de destacar nessa manhã é essa atitude íntegra de Daniel, não somente com relação às coisas da sua vida, às coisas do reino, mas com relação ao próprio rei. Um rei que o havia lançado na cova dos leões, mas ele o saúda respeitosamente e ele faz questão de lembrar o rei: contra ti não cometi nenhum delito.
Por que nós estamos dizendo isso? Né? Nosso irmão Gilberto fez um pedido de oração hoje na abertura, para que nós orássemos pelas autoridades do nosso país, pelos governantes. E, de fato, nós temos vivido problemas em nosso país e temos visto a ação incorreta, a ação errada, decisões erradas, um governo errado por parte dos nossos muitos governantes. No entanto, a palavra de Deus, ela nos ensina, e ela é categórica a respeito desse assunto, de que nós devemos sempre respeitar as autoridades que foram constituídas por Deus. E Daniel é um exemplo disso. Daniel, ele começou no reino de Nabucodonosor, para onde foi levado como escravo, e diz já o primeiro capítulo que permaneceu até o reinado de Ciro, né? Então ele passou por alguns reis, Nabucodonosor, depois Dario, também o rei Ciro. E diante de todos esses reis, que não eram pessoas boazinhas, não, principalmente o rei Nabucodonosor, um homem cruel, impiedoso, um homem que Deus mesmo agiu com relação a ele, o disciplinando por causa da sua arrogância, por causa da sua prepotência, e um homem extremamente mau. Mas Daniel serviu a esse rei, e Daniel foi íntegro para com ele. Nós encontramos os amigos de Daniel também sendo afrontados por Nabucodonosor, sendo lançados, né, na fornalha de fogo, também por desobedecer um decreto que era contrário à vontade de Deus, que os forçava a praticar idolatria, e só por isso, novamente, eles desobedeceram o decreto do rei. Mas, diante do rei, ali eles responderam: olha, rei, fique sabendo que, se o nosso Deus quiser livrar-nos, Ele irá nos livrar. Se não, fica sabendo que nós não nos prostraremos, não adoraremos a imagem que fizeste. Estes homens desobedeceram ao decreto para obedecer a Deus. No entanto, em momento algum, eles afrontaram a sua autoridade, difamaram, infamaram a autoridade. Eu gostaria que nós lêssemos 2 versículos, um a respeito de Nabucodonosor e um a respeito de Ciro, reis que dominaram sobre o povo de Israel e, como disse, cometeram coisas terríveis, principalmente o rei Nabucodonosor. Lá no livro de Jeremias, capítulo 27, livro do profeta Jeremias, o capítulo 27 e o verso 6. Deus está anunciando o juízo que viria sobre o povo de Israel, sobre o povo de Judá, que seria levado cativo para a Babilônia, né? Aqui ainda o povo não havia sido levado, mas Jeremias faz a profecia dizendo: agora eu entreguei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. O profeta Jeremias profetizou contra a nação de Israel, anunciando que Deus traria um reino que dominaria sobre eles e os levaria cativos para a terra da Babilônia. Deus já havia avisado. E falsos profetas no meio do povo começaram a dizer: não, isso não vai acontecer, né? Deus tem bênção para vocês são povo de Deus, essas coisas ruins não vão acontecer. E Jeremias insistia: olha, aquele que se submeter à vontade de Deus e for levado para ser cativo lá na Babilônia, lá ele vai ser preservado a sua vida, e depois voltarão para a sua terra. Havia um tempo estabelecido por Deus, né? Mas aquele que não se submeter ao rei da Babilônia, aquele que não submeter a esse jugo, a essa disciplina do Senhor, aqueles que ficarem na terra irão morrer,
Irão morrer, aquele que escapar da espada vai morrer de fome, aquele que escapar da fome vai morrer da peste, aquele que escapar da peste vai morrer devorado de feras. Que coisa estranha que é essa? Nós acabamos de ler que Deus está dizendo que havia entregado, Ele havia entregado a terra, todas aquelas terras, inclusive a terra de Israel, nas mãos de Nabucodonosor, um homem ímpio, um homem mau, mas a quem Deus chama de meu servo. Como assim meu servo? Por acaso Nabucodonosor adorava a Deus? Sacrificava a Deus? Temia a Deus? Não. Mas Nabucodonosor não era mais do que um instrumento nas mãos de Deus para executar juízo contra o povo de Israel, contra a nação de Judá. Nabucodonosor, embora sendo o pior homem, talvez de sua época, ele era um instrumento nas mãos de Deus. E foi Deus mesmo que concedeu a ele autoridade, que o constituiu como autoridade e colocou o povo de Israel nas suas mãos. Ou seja, como diz o Novo Testamento, aquele que resiste à autoridade, resiste a Deus. E da mesma forma, nós poderíamos dizer, aquele que afronta, aquele que difama, aquele que desrespeita a autoridade, está desrespeitando ao próprio Deus. Eu já quis logo de início dar o exemplo de Nabucodonosor. E esses reis, o rei da Babilônia, os reis da Média e Pérsia, porque eram homens maus, mas que foram estabelecidos por Deus, que receberam autoridade delegada da parte do próprio Deus para exercer juízo contra as nações. Um versículo a respeito de Ciro, que foi, embora tenha feito coisas boas também, principalmente para com o povo de Israel, foi ele quem permitiu que os exilados voltassem para a sua terra e contribuiu para que a cidade fosse reconstruída com materiais e assim por diante, mas também era um homem como os reis de sua época, que exerciam a autoridade de uma maneira dura, de uma maneira terrível. E lá em Isaías, o capítulo 45, Isaías capítulo 45 e o verso 1, Isaías diz assim: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomou pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. O rei Ciro também era um rei pagão, um rei que sacrificava a ídolos. No entanto, o Senhor usa uma expressão muito mais forte do que meu servo para ele. Ele diz, assim diz o Senhor ao seu ungido. Nós lembramos que Davi foi ungido para ser rei de Israel, Saul foi ungido para ser rei de Israel, ou seja, foi escolhido por Deus. Aquela autoridade que eles tinham e que era simbolizada por meio da unção do profeta, Deus está dizendo de Ciro, assim diz o Senhor ao seu ungido. Um homem pagão que sacrificava aos ídolos, mas Deus se refere a ele dizendo meu ungido, ou seja, uma pessoa escolhida de Deus que havia recebido a autoridade delegada da parte de Deus para exercer o seu domínio sobre reis e sobre toda a terra. Muito bem, voltando para a história de Daniel. Daniel viveu nesse contexto, Daniel viveu sob o domínio de Nabucodonosor, o domínio de Dario, que é exatamente o texto que lemos, o rei Dario, e também sobre o domínio de Ciro, o persa. E Daniel compreendia muito bem que as autoridades são estabelecidas por Deus. No entanto, vivendo como escravo no reinado deles e sabendo que eram pessoas ímpias, pessoas pagãs, vivendo e convivendo com pessoas corruptas, como aqueles prefeitos e presidentes que tramaram contra ele, Daniel não ousou difamar ou infamar estes homens. Ao ser perguntado
sobre a sua própria vida, se ainda estava vivo, ali na cova dos leões, onde o próprio rei havia dado ordem de lançá-lo ali. Daniel responde: ó rei, vive eternamente. Fique pensando, se fosse eu, se fosse você, né? Se o prefeito da nossa cidade nos lançasse na prisão hoje, por estarmos desobedecendo a um decreto, por exemplo, de não poder cultuar a Deus com as portas abertas, livremente, e se viesse a polícia e por decreto do prefeito nós fôssemos lançados na prisão, injustamente, né? Mas o prefeito, vendo alguns de nós, né, e fala: nossa, mas fulano ali, ó, eu conheço fulano, são pessoas boas, pessoas que, né, não tem nada de mal, pessoas que fazem bem para a nossa cidade, eu não queria fazer isso, mas está na lei. E aí no dia seguinte o prefeito chega lá: Flávio, será que você está bem aí? Bateram em você, né? Te deram comida? E eu lá de dentro não sei se eu ia dizer: ô prefeito, né? Que o senhor seja reeleito na próxima eleição, né? Será que ia dizer isso? E aproveitar a oportunidade e falar: mas o senhor sabe que eu sou íntegro, né? Que eu sou um cidadão correto, eu pago meus impostos. Aliás, todo mundo costuma dizer isso, né? Quando está se falando sobre política e sobre problemas, o que o pessoal fala? Não, eu pago meus impostos. Por que fazem isso, né? Ora, não foi essa a resposta de Daniel. Rei, eu sou íntegro. Por que o senhor fez isso comigo? Ó rei, vive eternamente. E Daniel também lembra ao rei: contra ti nenhuma coisa fiz, nenhum mal fiz. Penso que se fosse eu lançado na prisão, talvez eu não poderia dizer isso ao prefeito, né? Contra ti nenhum mal fiz. Nunca falei mal do Senhor. Nunca critiquei para as outras pessoas as suas atitudes, né? Nunca deixei de cumprir com alguma das minhas obrigações. Seria difícil talvez dizer essas coisas, mas Daniel foi íntegro para com o rei e respeitoso. Algumas situações, nós temos já citado algumas situações do povo de Israel, do Antigo Testamento, mostrando que Deus estabeleceu como autoridade, como governantes, essas pessoas, como Nabucodonosor, como Dario, como Ciro, homens maus, mas que receberam autoridade da parte de Deus. E é importante, eu quero aproveitar para esclarecer uma coisa que às vezes nós erramos em interpretar. Geralmente as pessoas dizem: olha, a autoridade ela não é forçada, né? Ela deve ser conquistada. Já ouviu isso? A autoridade ela não pode ser imposta, né? A autoridade ela deve ser conquistada. No entendimento melhor dessa frase, ela está errada. Porque é verdade que se uma autoridade ela age bem, ela faz as coisas corretas, certamente ela terá uma maior aprovação, será mais facilmente aceita. Mas se ela fizer tudo errado, se ela fizer o que é mal, nem por isso ela deixa de ser uma autoridade, até que seja deposta do seu cargo. A autoridade, ela não é conquistada, a autoridade, ela é delegada. Esses exemplos que nós demos aqui de Nabucodonosor e desses 6, são exemplos de pessoas que não mereciam autoridade. Homens maus, cruéis, não mereciam autoridade, não conquistaram a sua autoridade. Deus deu a eles a autoridade. Será mesmo que foi Deus? Lembra-se de quando Nabucodonosor teve um sonho de uma árvore que havia sido cortada, as suas raízes ficaram e foram trancadas com cadeias, né? E ele quis saber o que significava aquilo. Daniel avisou para ele que era ele aquela árvore, e que se ele não se arrependesse da sua soberba, né, se ele não mudasse a sua atitude, Deus iria fazê-lo como um animal, ele iria pastar lá no campo, iria tomar orvalho sobre si, enfim, as suas unhas iam crescer.
E ele esqueceu daquilo. Um dia no seu palácio, ele começa a olhar a grandeza do seu reino, né, e diz, olha, não é essa a Babilônia que eu edifiquei, né, com a força do meu braço e pela glória da minha majestade? Ele se ensoberbeceu. Deus muda a sua mente e o lança no campo como um animal. Mas depois ele cai em si e recobra o juízo. O que ele diz? Eu reconheço que o domínio pertence aos céus, a Deus. É Ele quem estabelece os reis. Dele é o domínio, dele é o reino, e Ele dá a quem quer. Então, quem é que estabeleceu Nabucodonosor? O próprio Nabucodonosor teve que reconhecer duramente que a Deus pertence o domínio e os reinos da terra, e Ele o dá a quem quer. Deus tem os seus propósitos, irmãos, e quando nós vemos as coisas que estamos vivendo, e não chega nem perto do que outras pessoas estão vivendo, mas são coisas ruins, nós devemos lembrar também dessas coisas, que é Deus quem constitui as autoridades, e é Deus quem delega a autoridade, e até que essa autoridade seja por algum motivo deposta do seu cargo de autoridade, ela continua sendo autoridade. Boa ou má, fazendo bem ou fazendo mal, fazendo certo ou fazendo errado, continua sendo uma autoridade. A autoridade, ela não é conquistada, ela é delegada. Muito bem, vamos para o Novo Testamento, onde nós encontramos algumas instruções, então, de qual deve ser a nossa postura com relação também aos nossos governantes. Nós vimos Daniel, um homem que agiu com integridade em todos aqueles reinos, mesmo sendo reinos de homens maus e perversos, homens pagãos, ele conservou a sua integridade e conservou o seu respeito para com os reis, porque Daniel mesmo era uma autoridade e sabia como isso funcionava. Quero ler apenas alguns versículos para encerrar. Vamos ler o livro de Romanos, capítulo 13, versos de 1 a 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versos 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Bom, o texto fala por si só, né? Mas Paulo está apresentando a autoridade como aquela que é juízo contra aquele que faz o mal. No entanto, é necessário lembrar que muitas vezes, como foi no caso de Daniel, por exemplo, a autoridade também acaba punindo aquele que faz o bem, né, por leis injustas, leis contrárias à vontade de Deus. E esta é a única concessão que nós temos para desobedecer uma autoridade, mas não para infamá-la, não para nos opor a ela, não para difamá-la, ou falar mal dela, ou desrespeitá-la. Pedro, quando foi coagido pelas autoridades de sua época, a parar de pregar a palavra, né? Não falem mais nesse nome de Jesus. Nós vamos soltar vocês, mas não falem mais esse nome.
Pedro deixou bem claro que era mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Então, quando as leis nos proíbem, por exemplo, de adorar a Deus, de servir a Deus, ou nos forçam ou nos permitem o erro, nós não devemos acatar essas leis. Mas isso não nos dá motivo para desrespeitar as autoridades. Ainda um outro texto a respeito disso, Tito, capítulo 3, verso 1 a 2. Então, Paulo escreveu aos Romanos, também escreveu a Tito, nestes mesmos termos. Tito, capítulo 3, verso 1 e 2. Lembra que Tito tinha sobre sua responsabilidade uma igreja, e Paulo está dizendo para Tito o que ele devia ensinar para as pessoas. E no versículo 1 do capítulo 3 ele diz assim, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Muitos, infelizmente, entendem que se a autoridade não se dá o respeito, como diz a expressão, então ela não merece esse respeito. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Está dizendo que nós não devemos difamar ninguém, não ser altercadores ou caluniadores, mas sermos cordatos, sermos corteses para com todos os homens. E veja que o contexto é com relação às autoridades. Então, mesmo aqueles que não se dão respeito, qual é a nossa atitude para com eles? Cortesia, respeito e não falar mal deles. Por quê? Porque eles são autoridades instituídas por Deus. Ainda mais, apenas um versículo, 1 Pedro, apenas um texto, 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 2. E o versículo 13. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. É esse o motivo, irmão, lembre-se sempre, por causa do Senhor. Quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pedro deixa claro que é essa a vontade de Deus, que nós nos sujeitemos a essas autoridades e que honremos ao rei, que façamos calar, não através dos nossos gritos ou através de lançar em rosto a sua corrupção ou seus erros, mas através do nosso bom procedimento. Lembra de Daniel? Daniel, no final da sua história que nós lemos, glorificou o nome de Deus. O nome de Deus foi conhecido no reino de Dario como aquele Deus que livra, que salva, que pode salvar da boca do leão. Mas por quê? Porque primeiro Daniel precisou ser jogado lá na cova dos leões para que isso acontecesse. Então, Deus tem os seus propósitos. E Pedro está dizendo que mesmo diante dessas autoridades corruptas, diante de autoridades, mas nós podemos trazer glória ao nome de Deus através do nosso procedimento, fazendo o bem sempre, independente de quem são. É importante lembrar aqui que quando Pedro termina essa frase dizendo honrai ao rei, quem era o rei na época de Pedro? Quem será que governava quando Pedro escreveu essas palavras? Agripa? Mas acima talvez de Agripa? César, né? Também
Nero. Imperador Nero. Certo? Vamos colocar lá em cima de tudo, né? Quem foi Nero? Nós ouvimos aqui na semana passada, nosso irmão Jefferson contando. Foi alguém que, para iluminar o jardim de sua casa, amarrou cristãos em hastes e colocou fogo. E Pedro diz, honrai o rei. Então, não importa quem sejam, né? E a nossa situação, irmãos, é muito mais fácil, certamente, do que a situação de Pedro e a situação dos irmãos daquela época. Nós somos chamados a respeitar, a honrar, a não difamar governantes que são, sim, muitos deles, em sua maioria, corruptos, não governam bem, estão fazendo muitas coisas erradas, tomando decisões erradas. No entanto, nós não devemos difamá-los, não devemos desrespeitá-los, devemos honrá-los. Por quê? Pedro diz, por causa do Senhor. Então vamos manter correto o nosso procedimento diante das pessoas, né? Não vamos ceder à tentação, né, das rodinhas e das situações em que nós estamos vivendo, em que todo momento há uma oportunidade para pecar nesse quesito, de desrespeitar a autoridade. Eu creio que os irmãos entendem, e está claro para todos, de que se a lei, se o decreto é contra a vontade de Deus, nós não devemos obedecê-lo. Se o decreto, se a lei está exigindo que se faça algo contra a vontade de Deus, então nós temos então a liberdade para não obedecer esses decretos. Mas ainda assim, não temos liberdade para difamar ou infamar quem quer que seja. Que o Senhor nos ajude a entender melhor essa questão da autoridade instituída por Deus e que nós possamos glorificar a Deus através do nosso procedimento para com eles. Amém.